Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Nabono, sou treinador de corrida e venho abordar hoje um tema que é super importante para você corredor, tanto você iniciante quanto você mais avançado, que são as zonas de treinamento. Caraca, Diego, o que é isso? Isso é para comer? Onde isso dorme? Como que faz? Calma, eu vou explicar passo a passo como você trabalhar as suas zonas e começar a entender para aplicar nos seus treinos e ter melhores resultados. Então, se você já gostou desse assunto, deixe um joinha, acione o sininho para você saber das notificações dos próximos vídeos e não deixe de colocar um comentário aqui embaixo do seu vídeo. Então, solta a vinheta. Vamos nessa, corredor é o seguinte, zonas de treinamento. O que é isso? Eu preciso realmente saber o que são zonas de treinamento. Ela vai servir tanto para o iniciante quanto para o avançado. E o porquê? Por que eu devo saber o que é zona de treinamento? Bom, o que você precisa saber, corredor, é que você tem diversas intensidades para você correr, né? E cada intensidade ela vai corresponder a um certo estímulo, ela vai determinar onde você vai chegar, né? Cada intensidade de corrida ela vai servir para um objetivo. Então, nada mais, as zonas de treinamento nada mais é do que você entender o esforço da sua corrida. Entendendo o esforço da corrida, você consegue controlar melhor os seus treinamentos. Você, por exemplo, vai saber que hoje, numa segunda-feira, por exemplo, você vai fazer um treino numa zona 2. Você sabe que uma zona 2 é uma zona mais confortável. Você sabe que numa quarta-feira você vai fazer um treino numa zona 4. Então aqui eu quero te mostrar cada zona, como que você, exemplos de treinos para você trabalhar em cada zona e a importância de você entender isso num planejamento, né? Principalmente a longo prazo. Você entender essas zonas, você consegue fazer as variações de treino, podendo chegar melhor no seu objetivo de forma mais rápida e mais segura. Beleza? Então vamos nessa. Eu queria falar da primeira zona, que seria a zona 1. A zona 1, se você observar aqui, ela é uma zona de baixa intensidade. Então, para que serve uma zona de baixa intensidade? Uma zona que eu vou correr de forma confortável. Se imagina que você vai correr e durante essa corrida você consegue conversar. Durante essa corrida você consegue manter um controle total da sua respiração. Você não fica muito ofegante, você está correndo de forma suave, tranquilo. Isso é um trabalho em zona 1, que serve para uma recuperação, por exemplo. Então, se você fez algum trabalho forte e você precisa recuperar, você vai recuperar numa zona 1, que é uma zona de baixa intensidade, que é uma zona geralmente de recuperação. Nessa zona de treinamento, você não tem muitas adaptações. Já que é uma zona de baixa intensidade, nessa zona, a gente não consegue gerar muitos estímulos metabólicos. Então, é uma zona bem tranquila, é uma zona de recuperação, é uma zona que você, em teoria, consegue ficar bastante tempo nela, né, correndo ali de forma confortável. Ok? Passando para a zona 2. Se você observar aqui, ó, a zona 2 é uma zona ainda leve, mas ela já é um leve moderado. Ou seja, a zona 2 a gente utiliza muito para trabalhos longos. Então, aquele famoso longão que a gente faz no final de semana, geralmente a gente corre na zona 2, que é onde a gente faz um trabalho um pouco mais firme, uma corrida um pouquinho mais justa, mas ainda bem tranquila. Você está dominando o seu corpo, você ainda tem um controle total da sua respiração, você ainda consegue conversar durante o percurso. Então, a conversa, a fala durante o percurso, ela pode também mostrar como está a intensidade naquele momento, tá? Se eu tenho que correr numa zona 2, por exemplo, e estou correndo e não consigo falar, ali você já consegue perceber que eu não estou numa zona 2, eu estou numa zona acima. Então, a fala durante a corrida, né, por mais que você corra sozinho, se você começar a falar, tentar falar uma frase, você consegue perceber se você está dentro da sua zona indicada para aquele dia. Então, zona 1 e zona 2 são zonas que você consegue ali ainda falar de forma tranquila, você ainda domina bem o seu corpo, você domina bem a sua respiração, você domina bem ali o seu ritmo, você está bem confortável, mas ainda é um pouquinho mais firme do que a zona 1.
Então a zona 2 você utiliza muito para os treinos longos, beleza? Passando para a terceira zona, que é a nossa zona 3. Se você observar aqui, a zona 3 ela já é uma zona moderada. O que é uma zona moderada? Uma zona moderada é uma zona que você já sente mais a corrida, é uma zona que você tem que começar a perceber e ficar mais atento no seu corpo. É uma zona que está sujeito a eu errar a mão e começar a entrar numa zona mais forte. Então é uma zona intermediária entre a zona leve e uma zona forte. Dentro dessa zona moderada, que é a zona 3, você já sente uma respiração um pouquinho mais acelerada, você já não consegue falar mais com tanta facilidade. Então você ainda fala, mas você fala e dá uma pausa, fala e dá uma pausa. Isso é uma forma de você entender e identificar a zona que você está. Então a zona 3 ela já começa a criar alguns desconfortos durante a corrida. Isso é importante porque essa é uma zona de transição. Nessa zona eu já consigo fazer um trabalho de ritmo para algumas pessoas. De repente o iniciante que está ali ainda numa fase mais inicial da corrida, está numa fase de aprendizagem, correndo uma zona 3 para ele já é uma zona mais forte. Por mais que seja uma zona de transição, ele já sente mais. Ele, opa, tem que começar a pensar na minha postura. Senão eu vou começar a quebrar a postura, senão eu vou começar a perder o ritmo. Então na zona 3 é uma zona de alerta, é uma zona de atenção, onde você já começa a sentir o esforço, apesar de você dominar ele, mas você já tem que começar a perceber melhor o seu corpo no espaço. Então na zona 3 a gente já começa a utilizar esse trabalho de corrida para um trabalho de ritmo para algumas pessoas, para uma variação de intensidade, para um fartlek para quem já está mais acostumado. Então é uma zona de transição, uma zona intermediária. Você consegue ficar nela um tempo, mas esse tempo já é bem menor do que o trabalho longo. Tudo bem? Bom, passando para a zona 4, que aí sim já é uma zona forte. Já é uma zona que a gente já tem ali um certo acúmulo de lactato, né? Então a gente já começa a ter fadiga, né, metabólica, estresse metabólico, que já está acontecendo nessa zona 4. Então a zona 4 já é uma zona forte. E o que a gente espera de uma zona forte? Desconforto, né? A gente já não consegue mais falar numa zona 4, por exemplo. Então, correr numa zona 4 significa que você vai correr por pouco tempo. Então, o trabalho de zona 4, ele cai muito bem ali para quem já está mais acostumado também. 1 quilômetro numa zona 4 é um trabalho forte. De repente, para quem não está tão acostumado ainda, 400 metros numa zona 4 é forte. Então, para cada corredor, a gente vai ter que avaliar cada situação e encaixar as distâncias ideais para você realizar. Mas, em média, essas distâncias de 400, 600, 800, 1 quilômetro, elas caem bem ali nessa zona 4, tá? Que é uma zona de alta intensidade. Ali você só tem que perceber melhor o seu corpo. Você já tem que começar a pensar na sua postura. Você já está começando a brigar um pouco mais com o seu corpo para se manter ali. Geralmente, numa zona 4, a gente não quer ficar muito tempo e o corpo percebe isso. Você cansa, a frequência cardíaca tem que acelerar, ela dispara, porque eu preciso do fluxo sanguíneo. Então, tem uma frequência cardíaca aumentada, tem uma frequência respiratória aumentada, eu tenho estresse metabólico aumentado numa zona 4. Isso tudo leva um tempo menor, né, uma duração menor de estímulo. Tá? Então, geralmente ali, 400 metros a 1 quilômetro, dependendo do corredor, é uma distância ideal para você fazer na zona 4. E chegando na nossa última zona, nossa famosa Z5, né, que é a zona 5, que é essa zona extrema, nossa zona muito forte. Então, nessa zona 5 de treinamento, seria o máximo de esforço que você consegue, né, o máximo de velocidade. Então, geralmente na zona 5, né, na Z5, você consegue fazer os estímulos com curtíssima duração, porque a intensidade ela é altíssima. Então, se você observar, a zona 5 ela é de muita intensidade e curta duração. Quando a gente fala de muita intensidade, de muita velocidade, né, isso gera ali o famoso, né, lactato, e aí você não consegue sustentar e tolerar isso por muito tempo. Então, naturalmente, o seu próprio corpo ele vai entrar em estresse metabólico e não vai conseguir deixar você continuar naquela velocidade. Então, trabalho em Z5 são trabalhos de tiros de alta intensidade, de tiros de curta duração,
onde vai gerar todo esse estresse metabólico e você não vai conseguir tolerar isso por muito tempo. Esse trabalho é interessantíssimo para você, principalmente ganhar velocidade, né? Ganhar resistência de velocidade, ganhar tolerância à fadiga. Então, os trabalhos em zona 5, né, eles têm essa capacidade de melhorar toda essa questão de velocidade, resistência, né, à fadiga, você ficar mais tolerante a esse desconforto para você conseguir ter bons resultados, além de você ter uma melhora na sua capacidade cardiorrespiratória. Tá? Então, o trabalho em zona 5 ele precisa também fazer parte da sua planilha de corrida. Corredores, essas são as 5 zonas de treinamento. E para você chegar nessas zonas de treinamento e aplicar o pace, aplicar as velocidades, seria interessante você fazer algum teste de corrida. Né? Um teste que eu falo bastante, que eu gosto bastante, é o teste de 3 km, mas isso eu vou falar em outro vídeo. Então fique ligadinho que eu vou falar também sobre o teste de 3 km. Mas esse teste ele faz com que você tenha uma referência e a partir dessa sua referência, né, máxima de velocidade, de pace, de tempo, a gente faz as divisões e faz os encaixes para que você saiba realmente cada pace que você vai utilizar em cada zona de treinamento. E agora você já sabe por que e para que utilizar as zonas de treinamento. Tá? Lembrando que a zona de treinamento ela vai ser uma diretriz para você entender as intensidades do seu treinamento. E você entendendo as intensidades, você tem uma melhor progressão nos seus treinamentos, você consegue chegar no seu objetivo de forma mais rápida. Tudo isso porque você vai ter o controle de intensidade. Você vai até se machucar menos, porque você vai saber que se você correu forte num dia, numa zona 5, você precisa correr numa zona leve no dia seguinte. Então, entender as zonas de treinamento vai fazer com que você tenha mais segurança na sua corrida e que você tenha uma progressão de forma mais rápida e mais objetiva. Zonas de treinamento, é preciso que você entenda, é preciso que você aplique isso no seu dia a dia. Corredor, espero que você tenha gostado. Se você gostou, então deixa seu like aqui, aciona o sininho para você receber as novas notificações dos próximos vídeos. E eu quero saber aqui nos comentários se você já aplicava as zonas de treinamento aí na sua planilha ou se você fazia um trabalho solto. Comenta aqui se você já fazia, já tinha essa noção das zonas de treinamento, da Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, ou se você fazia uma planilha mais solta. Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.